Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, caros colegas vereadores. Boa tarde, plateia que se faz presente, a POP Brasil e seus respectivos ouvintes, a plateia que se faz presente, em nome de Dona Gorete, que está aqui marcando presença, vendo os trabalhos da Casa Legislativa, eu saldo todos os componentes presentes. Senhora presidente, hoje o meu objetivo aqui nessa Casa de Leis é falar um pouco da Casa de Apoio que é existente lá na cidade de Recife. Essa Casa de Apoio, senhores vereadores, os pacientes que estiveram lá ultimamente ficaram horrorizados com os acontecimentos que lá existem. Lá na Casa de Apoio, caros colegas, está uma situação lamentável. Inclusive, a casa, vocês sabem que lá em Recife chove bastante, e como a casa é pequena, as pessoas não dá para acomodar todos os pacientes dentro da casa de apoio, e eles ficam na área que não é coberta. Então, quando chove, eles correm com os colchões praticamente molhados para dentro de casa. E lá, senhora presidente, esses pacientes tiraram fotos da casa de apoio. Inclusive, eu estou aqui com essas fotos, que é uma situação realmente comprometedora. O senhor prefeito recebe a verba federal, que é a verba do TFD, né, que é o tratamento fora do domicílio. Existe uma verba federal em que a prefeitura recebe justamente para beneficiar essas pessoas que saem daqui do interior e que se deslocam para a capital com o intuito de conseguir uma melhoria na saúde. Mas nós sabemos que lá a situação é precária. O banheiro não está em bom funcionamento. Os colchões lá existentes é da época do gestor anterior ao doutor Everton. Então, é uma forma, assim, lamentável o que está acontecendo lá na Casa de Apoio. Os pacientes me disseram que aos sábados e domingos fazem vaquinha para comprar alimentação. Então, precisa uma situação dessa ser corrigida, porque a verba ela existe, e a verba é justamente para suprir as necessidades desses pacientes que vão em busca da saúde. O teto também, o teto da casa não está bom, as paredes se deteriorando, o chuveiro derramando água constantemente. Então, é lamentável essa situação. Cedo à parte, vereador Alain. Na realidade, vereadora, obrigado pela parte. Na realidade, o estado da casa não se encontra ruim agora, sempre foi ruim. O primeiro ano de mandato de Dr. Everton foi visitar aquela casa, depois de algumas críticas feitas aqui nessa casa, e resolvi ir lá visitar a casa, para você ver, Freire, a situação. Quando eu cheguei na casa, tinham cortado a energia, o fornecimento de energia, a CELP. Fui outra vez, quando cheguei lá, a CELP estava para cortar.
Eu até digo, vou deixar de ir lá na casa, vou pedir só para filmar e andar lá, porque toda vez que eu vou parece que vou até achar que eu tenho algum convênio com a CEL para mandar cortar o fornecimento de energia. Vereadora, é triste a situação daquele pessoal ali. Para você ver, até na época o vice-prefeito, Jaécio, eu liguei para Jaécio e disse, Jaécio, procure falar com a doutora para pagar o mais rápido possível a CEL, porque vão cortar isso no dia de segunda-feira. Eu vou ser rápido. Pois então, vereadora, só para concluir, realmente está difícil e sempre teve difícil a situação dos pacientes daquela casa. Obrigado pela parte. Muito obrigada, Excelência, pela participação. As evidências estão aqui, que são as fotos. Então, diante das evidências, não há discurso que possa provar o contrário. Estão aqui as fotos, os pacientes mandaram para mim, né? Pediram até sigilo, pediram segredo para que eu não revelasse o nome. É lógico que eu jamais iria revelar, né? Até antiético. Então, senhor prefeito, veja, tenha um olhar mais específico, ou melhor, tenha um olhar específico pelos pacientes. Continuando, eu gostaria de também solicitar aqui do Executivo a questão do Saco Verde, o Saco Verde 2, que lá fica bem próximo da serra, eles estão com as estradas de forma bem precária. Então, dê uma olhada, já está na época de estar fazendo uma restauração. Toda época é época de consertar as estradas. Não é obrigado parar as chuvas para poder consertar, não. Pode ser consertada sempre que houver necessidade. E para finalizar aqui minha fala, senhora presidente, os universitários que vão a Araripina, eles também entraram em contato comigo, pedindo que nós aqui na Câmara falássemos um pouco a respeito deles, porque nós sabemos que a lei não permite que o Executivo proporcione o ônibus para a faculdade. Isso aí é óbvio, mas a partir do momento em que o prefeito concede esse ônibus, então que esse ônibus que esteja em boa qualidade, para não proporcionar nenhum dano, até porque eles estão transportando vidas, e as vidas estão correndo perigo, porque o limpador do para-brisa sem funcionar. A semana passada, por exemplo, teve uma chuva e o ônibus ficou impossibilitado de voltar, porque estava chovendo e não tinha o limpador. O teto pingando, as cadeiras de má qualidade, enfim, é necessário que haja assim, um olhar especial para os nossos universitários, que são os nossos futuros profissionais, né, aqui do nosso município. E também dizer que, mesmo que o prefeito, a lei não permita que ele dê esse ônibus, mas é o mesmo ônibus que transporta o alunado do ensino fundamental 1 e 2, ou seja, do primeiro aninho até o 9º ano, esses alunos também são transportados aqui dentro do nosso município. Então, é preciso ter um cuidado bem acentuado, para não ter danos futuros. E, sem mais nada a falar, senhora presidente, sinto-me satisfeita e convido a plateia aí novamente para a próxima sexta-feira assistir os nossos trabalhos.